Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre orientação geográfica, um tema muito importante para nós entendermos as direções e, claro, acima de tudo, nós nos encontrarmos na superfície terrestre e, claro, até na superfície marítima. A princípio, nós precisamos lembrar que o ser humano ele evoluiu, desde o momento da antiguidade, ok? Com o processo de direções. Mas essa busca por caminhos, por buscas exatamente por rotas comerciais e, claro, acima de tudo, rotas marítimas, acabou acontecendo muito a partir das grandes navegações. Então, a primeira coisa que você precisa entender, querido estudante, que a orientação geográfica ela é a capacidade de buscar e, claro, de identificar caminhos para se chegar num determinado lugar. Para isso é necessário exatamente nós termos algumas direções. Dentro desse processo das direções, nós vamos ter pontos de referência e esses pontos de referência, eles acabam fazendo com que nós possamos ter uma localização precisa na superfície terrestre. Não esqueça, querido estudante, que, a princípio, nós temos que lembrar dos polos e hemisférios do nosso planeta Terra. Não esqueça que a Terra ela tem uma forma geóide, ou seja, ela é achatada nos polos. Como ela é achatada nos polos, você percebe que ela vai ter algumas orientações diferenciadas à medida que nós possamos nos locomover. É nesse sentido que nós vamos perceber que nós temos que lembrar que, para nós garantirmos a orientação geográfica ou a nossa localização geográfica, é necessário nós lembrarmos que nós temos os círculos imaginários, conhecidos como paralelos, que nós vamos ver em breve. Nós temos os semicírculos imaginários, também conhecidos como meridiano, que nós vamos ver em breve. Lembrando que o principal paralelo é a linha do Equador e o principal meridiano é exatamente o meridiano de Greenwich, ok? Não esqueça que essa orientação geográfica, a princípio, podia se usar, como se usa, muitas pessoas ainda usam, o Sol como referência. Se nós tivermos o Sol como referência, tudo bem? O que nós podemos fazer? Nós vamos colocar nossa mão direita, ok? Para a nascente, ou seja, aonde o Sol nasce. Quando você coloca a mão direita para a nascente, automaticamente você está identificando o leste, que é um ponto cardeal. Tudo bem? Se você colocar a mão esquerda para a poente, você terá o oeste, também chamado de ocidental. À frente do indivíduo você terá o norte, também conhecido como setentrional e boreal. E ao sul, atrás do indivíduo, nós teremos o famoso meridional. Perfeito? Bem, com isso a gente define exatamente os pontos cardeais. Não esqueça, acima nós temos o norte, conhecido como boreal ou setentrional. Tudo bem? Não esqueça que ao sul nós temos exatamente o austral ou meridional. Não esqueça, portanto, que do lado direito nós temos o leste, também conhecido como oriental. E no seu lado esquerdo nós temos exatamente o oeste, também conhecido como ocidental. Bem, dando prosseguimento aí, além dos pontos cardeais, nós precisamos lembrar que na orientação geográfica nós temos os pontos colaterais e subcolaterais. Vamos aos pontos colaterais. Os pontos colaterais são os pontos intermediários entre os pontos cardeais. Perfeito? Você percebe, portanto, aí que nós temos alguns pontos super importantes. Nós temos aí, entre as áreas do norte e as áreas do leste, nós temos o nordeste. Entre as áreas exatamente do norte e o oeste, nós temos o noroeste. Tudo bem? Outro ponto colateral. Entre as áreas sul e as áreas leste, nós temos o sudeste. E ao contrário, sul e oeste, nós temos o sudoeste. Daí nós definimos os pontos colaterais, muito importantes para a nossa orientação geográfica. Além destes, nós temos os pontos subcolaterais. Esses pontos colaterais, eles já são
exatamente pontos que estão entre pontos colaterais e pontos cardeais. Não esqueça que nós temos o norte, nordeste localizado exatamente aqui, ó, entre o nordeste e o norte. Nós temos o sul e sudeste localizado entre o sul e, claro, as áreas do sudeste. Perfeito? Nós temos o norte-noroeste, tudo bem? Temos o sul-sudoeste, temos também o leste, né, sudeste, que está localizado exatamente entre o leste e o sudeste, oeste e sudoeste, além disso, leste, nordeste e, claro, nós temos o oeste e sudoeste. Mas, Alex, para que isso serve? Isso serve exatamente para nós garantirmos a nossa orientação geográfica. Em azul, nós temos os pontos cardeais, ok? Em vermelho, nós temos os nossos pontos colaterais e em verde, nós temos os nossos pontos subcolaterais. Essa é uma forma de você garantir a orientação geográfica. Mas para ajudar nessa orientação geográfica, hoje nós temos também a orientação geográfica moderna, né? Que além da bússola, né, muito usada ainda de forma bem tradicional, nós temos também outras orientações relacionadas ao processo do avanço tecnológico. Uma delas é o radar. Eu acredito que você já ouviu falar. O radar, se nós formos observar, ele é um dispositivo que permite detectar objetos perfeita a longa distância através de ondas eletromagnéticas. Quem usa bastante isso é justamente os aeroportos, né? Ou aquelas áreas de estudo, ok? Para que possa, na verdade, otimizar a orientação geográfica moderna. Tudo bem? Uma outra forma de orientação geográfica moderna é a famosa aerofotogrametria, também conhecida comumente como foto aérea. Elas são fotos tiradas por câmeras, claro, instaladas em um avião, que em pleno voo vai tirar sucessivas fotos, perfeito em questões de segundo, levando em consideração o relevo terrestre. E a partir desse momento, eles fazem um tratamento das fotos, o processo de montagem e surge, portanto, a foto aérea. Tudo bem? Dando prosseguimento à orientação geográfica moderna, você precisa lembrar que nós temos o famoso sensoriamento remoto. Essa já é uma técnica bastante interessante. Ela capta e registra imagens à distância por meio de diferentes sensores. Sensores esses instalados nos equipamentos como câmeras, scanner de satélite e o próprio radar. Daí tem a imagem precisa do que o observador está precisando para garantir informações precisas. E claro, ainda dentro desse contexto da orientação moderna, nós temos o famoso Sistema de Posicionamento Global. Quem nunca ouviu falar do famoso GPS? O GPS ele utiliza sinais emitidos por satélites, cujas aplicações, não esqueça, elas são usadas nos transportes marítimos, são usadas nos transportes terrestres. Quem nunca pegou, né, um aplicativo e à medida que você vai se locomovendo no aplicativo, né, ou no seu próprio carro ou na sua própria motocicleta, tem pessoas que instalam também nas suas bicicletas, ok? E ele vai dizendo, dobra à direita a 400 metros, prossiga. Isso são sinais emitidos precisamente por uma rede, né, de satélites que estão em torno do nosso planeta Terra. Então, nesse contexto, o Sistema de Posicionamento Global, conhecido comumente com o nome de GPS, ele te dá coordenadas geográficas exatas. E é nesse contexto que você precisa lembrar, né, que durante milhares de anos se usou, né, muitas técnicas como referência de localização, o Sol, perfeito, o astrolábio e a própria bússola, ok? Mas, atualmente, em virtude da questão das redes de satélite, em virtude das questões do avanço tecnológico, nós percebemos claramente as formas de geolocalização. E, claro, o GPS está entre as principais formas de localização. Como falei anteriormente para você, não esqueça, o GPS ele é exatamente instalado, ok? E esse sistema de localização ele acontece por ondas de rádio. Perfeito? É bastante utilizado no período atual. Não esqueçamos que ele é composto por 24 satélites artificiais e estão localizados na órbita, né, do nosso planeta, né, em cerca de 20.200 quilômetros da Terra,
ok? E claro, ele é capaz de localizar os pontos de referência com grande precisão. Então ele nos fornece latitude, longitude e até altitude em determinado espaço. Então hoje, pela cartografia moderna e pela orientação geográfica moderna, um dos elementos mais utilizados é o famoso GPS. Ok? Nos encontramos na próxima aula e, claro, sempre na certeza de vencer.